Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje para continuar nossos estudos na revista Crescendo na Palavra, falando sobre Evangelho, Cultura e Ética, as lições deste trimestre de abril a junho de 2024. E na nossa segunda lição, vamos estudar sobre o Evangelho e a cultura material. Texto-chave, fundamentado em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que fala-nos sobre o amor ao dinheiro, como sendo a raiz de toda espécie de males, e uma frase de Matthew Henry, como verdade teológica, que diz: a riqueza pode ser bênção ou maldição, dependerá do coração de quem faz uso delas. Nosso texto da leitura bíblica congregacional é fundamentado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 6 a 10. E a partir deste texto bíblico, nós temos a nossa elucidação textual, que mostra-nos o quanto Paulo adverte ao jovem pastor Timóteo contra os falsos mestres e a sua ganância contínua, permanente, por ganhar dinheiro, por se beneficiar financeiramente. E, obviamente, o quão ruim e o quão doentio é isto para a vida espiritual de quem quer que seja. No nosso primeiro tópico, vamos conceituar cultura material para depois abordar a questão dessa cultura frente ao Evangelho. E a cultura material é a forma como os povos entendem e definem o que é riqueza e como desfrutar dela e a gerenciar. Então, isso é a cultura material. Como os povos entendem a riqueza, o que é, sinônimo de riqueza e tal. E como se deve desfrutar dessa riqueza e gerenciar essa riqueza. Esse é o conceito de cultura material. E, obviamente, irmãos, que isso está impregnado em nossa vida, de qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, e, consequentemente, na vida da igreja. Porque a cultura, que é o acervo de conhecimentos, valores, costumes e práticas de um povo ou de um determinado segmento daquele povo, é o que norteia a nossa vida. Cultura é o que norteia a nossa vida. Por exemplo, as sociedades têm, dentro da sua cultura material, símbolos de status ou de poder. Uma camisa como esta de gola polo, ela tem um modelo básico, o formato básico de uma camisa gola polo é o mesmo, porque é um padrão de costura. Mas uma etiqueta ou um símbolo em uma camisa gola polo pode fazer ela custar 3, 4 vezes mais do que uma gola polo que não tenha este símbolo, que não tenha este emblema. Por quê? Porque este emblema é um símbolo de riqueza, é um emblema que identifica as pessoas, ou pelo menos identifica a classe social das pessoas em geral. Muitas pessoas, por exemplo, para tentarem pertencer a uma classe social abastada, fazem economias absurdas para comprar 1, 2 camisas dessa para poder usar, para tentar comunicar algo que de fato ela não é. Uma camisa gola polo pode custar R$50 em uma loja. Dado o símbolo cultural material que está impresso nessa camisa, costurado nessa camisa, ela pode custar R$150, R$300, R$500, R$5.000. Todas essas são camisas gola polo. Mas por que os valores mudam tanto? Porque cada uma delas tem um símbolo de status, de posição social, que é culturalmente entendido. Esse é só um exemplo daquilo que é a cultura material. Ela influencia de maneira definitiva e conduz em grande escala a cultura social. A cultura de uma sociedade, ela está intrinsecamente ligada à cultura material dessa sociedade, dos símbolos materiais que a sociedade tem para definir quem é pobre, quem é rico, quem é intermediário dentro desse conceito. E aí se pode ter diversas faixas intermediárias. Você vê que a cultura material, ela tem um poder tão grande sobre a cultura social, por exemplo, que grande parte da riqueza do Brasil se encontra nas regiões Sudeste e Sul, sobretudo na região Sudeste, e em especial nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E por causa disso, por causa dessa concentração de riqueza nesses estados, nós encontramos um êxodo de pessoas de diversos lugares do Brasil para o Rio e para São Paulo, e especialmente para São Paulo. Pessoas de diversas regiões do nosso país, que vêm para tentar ganhar a vida no Rio ou em São Paulo. E a vida nesses grandes centros, ela depende de uma série de fatores, para que a pessoa possa ser bem-sucedida materialmente também,
Porém, muitos daqueles que vêm para essa região esperando conseguir algumas coisas não sabem disso e chegando aqui enfrentam igual miséria ou talvez até maior do que aquela da região de onde vieram, porque falta-lhes qualificação ou alguma situação que lhes permita ter um ganho e um trabalho que a leve a ter uma vida digna. Esse êxodo de pessoas de diversos lugares, né, gera superpopulação nesses lugares de maior concentração de riqueza, e essa superpopulação, consequentemente, gera uma grande procura de trabalho, diminuindo então as ofertas, de maneira que as ofertas para postos de trabalho são insuficientes para atender a quantidade de pessoas que chega nessa região. Consequentemente, isso tende a baixar o salário, porque tem muita gente querendo, então a procura é grande, a oferta é pequena, os caras propõem pagar um valor menor, porque tem muita gente querendo aquela vaga, quem aceitar ganhar menos, eu dou a vaga para ele. Outra coisa importante é que, ao passo que baixa o valor a ser pago, aumentam as exigências para se exercer aquele trabalho. Então, cada vez mais, as qualificações são aumentadas, que gera um problema enorme nessas regiões, porque muitas pessoas que vieram para cá não têm qualificação profissional, não conseguem trabalho, algumas entram para a criminalidade, outras para a mendicância e outras vão ficar dependendo de ajuda de outras pessoas, até de quem talvez ficou na região dela quando ela veio para esse lugar. Então veja como a cultura material rege a nossa vida. Isso apenas para dar alguns pequenos exemplos do que é a cultura material. Resumindo, cultura, conjunto de crenças, valores, costumes, práticas de vivência de um determinado grupo social. Isso é cultura. Consequentemente, cultura material, o conceito do que é riqueza, do que é realmente suficiente para uma vida próspera e abençoada dentro de cada região. Então, às vezes, numa região, para que a pessoa viva bem naquela região, ela precisa ter um padrão de vida de 5 salários mínimos, pelo menos, para que ela possa viver dignamente. Em outra região, para se ter um padrão de vida muito semelhante a este, a pessoa precisa apenas ganhar 2 salários mínimos e tem um padrão de vida semelhante, por causa da cultura. Em cada região, custo de vida e uma série de outros fatores que estão envolvidos como demografia, né, quantidade de gente, população, essa coisa toda, definem os valores de aluguel, valores de alimento e uma série de outros fatores. Então, em algum lugar, para se viver dignamente, precisa-se de um valor alto, em outro lugar, para ter a mesma vida digna, muitas vezes, com a metade daquele valor, a pessoa vive nessa outra região. Bom, continuando então o nosso estudo acerca da cultura material e do Evangelho, a gente também precisa entender que a cultura material afeta a religião, a expressão da nossa fé, porque o dinheiro está presente em todas as áreas da nossa vida. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas vão aos templos das mais diversas religiões, não só falando agora de evangélicos, mas das mais diversas religiões, com o mesmo propósito, que é alcançar objetivos materiais. Então a pessoa ela vai ao templo, ela vai porque ela quer um emprego, ou porque ela quer que o empreendimento dela dê certo, ou porque ela quer comprar uma casa, um carro, e aí ela vai àquele ambiente religioso para buscar essa graça, para buscar essa bênção para si. E essa é a grande motivação dessas pessoas. E para isso são feitas promessas, são feitos votos, propósitos e etc., a fim de obter sucesso nos negócios, de conseguir uma promoção no emprego ou mesmo uma vaga de emprego e por aí afora. Então, vários motivos materiais levam as pessoas aos templos. Muitas pessoas só vão aos templos por motivos materiais. Outro fator observável na cultura material sobre a cultura religiosa é que os mais abastados materialmente, em geral, não possuem nenhum apego religioso. E muitos que a praticam fazem por formalidade, enquanto, segundo Burns, Azevedo e Carminati, as pessoas que possuem poucos recursos econômicos ou que já tiveram muito e tudo perderam, são mais abertos a uma experiência genuinamente religiosa, pois sentem a necessidade de ajuda. Olha que coisa, como é que Jesus, nosso Senhor, já havia dito, né, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque ele se entende como autossuficiente muitas vezes, ele não enxerga Deus. Não quer dizer, queridos, que um rico não vai poder ser salvo. José de Arimateia, discípulo do nosso Senhor Jesus, era rico. Nicodemos era rico. Zaqueu era rico. Então não significa que um rico não possa ser salvo. O que Jesus disse e o que essa lição está abordando é a questão de que muitos ricos consideram-se autossuficientes e, consequentemente, não sentem em si mesmos necessidade de Deus, por conta de já serem pecadores e confiarem nas suas riquezas. Por isso, nosso Senhor deixou isso muito bem claro no Evangelho. Porém, a riqueza não é o obstáculo. O obstáculo é o coração atrelado à riqueza. Esse é o grande obstáculo para que os homens se cheguem a Deus, um coração atrelado à riqueza.
Então, continuando o nosso raciocínio, as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, adversidades, tendem a ser mais inclinadas a Deus, muitas vezes porque só dependem de Deus para suprir suas necessidades materiais. Então eles estão sempre em oração, em contínua busca a Deus, dadas as grandes dificuldades materiais. E obviamente isso também não significa dizer que todo pobre tem apego com Deus. Não, muito pelo contrário. Né? Tanto ricos quanto pobres, a maioria deles não querem saber de Deus, independente da sua condição social. Então há muitos pobres que na verdade têm inclusive revolta contra Deus por conta da sua condição social. E a lição que também aprendemos a partir da cultura material é que quem realmente está ligado ao Senhor, quem realmente quer Deus independente da condição social em que se encontra. E nunca responsabilizará Deus ou culpará Deus pela sua situação, mas trabalhará e se voltará para o seu progresso pessoal a fim de melhorar a sua vida e sua condição. Por isso, chegamos ao terceiro tópico, que é o tópico do Evangelho e a cultura material. Para início da nossa avaliação, é preciso entender que ninguém vive sem uma cultura material. Todos possuímos conceitos do que significa riqueza para nós e como devemos administrá-la. Bom, para início, todo mundo tem uma cultura material. Todo crente, todo ser humano tem uma cultura material. Cada um de nós tem um conceito de riqueza. Para alguns, riqueza significa ganhar 5 mil reais. Uau! Minha vida mudaria drasticamente, eu seria rico. Para outros, riqueza implica em centenas de milhares de reais. Para outros, riqueza implica em simplesmente ter onde morar, o que comer e ter paz, felicidade e contentamento na vida, que é a essência do estilo de vida cristão. O cristão, ele é contente com a vida que leva para a glória de Deus. Isso significa que ele se acomodará e dirá, não estou bem aqui, sou contente e tal, e agora não preciso de mais nada. Não, não significa isso. O cristão, ele quer crescer. Como qualquer ser humano saudável mentalmente, emocionalmente, quer crescer. Mas o crescer não é a razão da vida dele. A razão da vida desse cristão é a glória de Deus. Então ele quer crescer para a glória de Deus, quer crescer economicamente, para ser melhor para o seu Deus cada vez mais. Para isso ele quer crescer. Então se ele cresce financeiramente, ele poderá fazer ofertas maiores para a obra de Deus, seu dízimo será maior, seu comprometimento com a igreja poderá ser maior no que pertine às finanças, porque ele cresceu financeiramente. Então, isso é natural, querer crescer, assim como ele poderá dar mais conforto à sua família, a si mesmo e se comprometer ainda mais com o reino de Deus. Porém, visando a glória de Deus. Isso é o que um cristão faz. Ele deseja crescer materialmente? Claro, todo cristão deseja crescer materialmente, como todo ser humano deseja crescer materialmente. Ou tem alguém aí que está super satisfeito com o salário que ganha e talvez até quisesse baixar um pouquinho mais porque acha que está ganhando demais? Tem alguém aí que não gostaria de ganhar mais do que já ganha? Não, provavelmente não. E se tem, comente aqui com sinceridade e verdade, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Porém, esse fato da cultura material, na vida do cristão, deve ser governado a partir desse princípio. Nós precisamos ter Deus e o seu reino como nosso objeto de desejo, como nosso tesouro. E todo e qualquer crescimento que tivermos, seja material ou em qualquer outra área, será usado para a glória de Deus. E não será para nós um Deus, uma divindade, algo que tome o lugar do Senhor em nossa vida. Em poucas palavras, esse é o resumo da nossa lição de número 2. Eu espero que Deus te abençoe, ilumine sua mente, para que você possa ter mais insights, mais descobertas e enriquecer maravilhosamente a Escola Bíblica Dominical. Se você tem gostado, tem sido abençoado por esses vídeos, comente aqui abaixo, curta, compartilhe com outras pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, tanto mais a mensagem será divulgada, né, e isso é o que mais nos importa. Que o Senhor abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.